Olá, meu nome é Rafael Cunha, eu sou aluno do Bacharelado em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse trabalho ele foi feito para uma matéria de processamento de linguagem natural da Universidade Federal do Maranhão e ele é sobre análise de sentimentos em reviews de aplicativo utilizando BERT com Transformers. Falando sobre o modelo de representação de linguagem BERT, ele significa Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Ele foi apresentado nesse paper do Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. E aí são vários conceitos que a gente pode separar para entender um pouco melhor. O modelo ele é bidirecional, pois ele analisa as palavras tanto anteriores quanto as próximas. Ele codifica as palavras de acordo com o seu significado e contexto. E os transformers eles leem sequências de tokens de uma única vez, o que possibilita o aprendizado de relações contextuais. Por exemplo, em uma frase, Han é impaciente, não gosto das ideias dele, dele está se referindo a Han. Basicamente, o BERT ele é uma stack de transformers. Ah, as tarefas que o modelo ele realiza, que ele foi inclusive treinado para realizar, a modelagem de linguagem mascarada, que é basicamente aplicar máscaras em algumas palavras para que seja feita uma predição da frase. Então aqui a gente tem a faça, máscara, não máscara, e a frase correta é faça ou não faça. Outra tarefa também que o modelo ele foi treinado foi a predição de próximas sentenças, que é bem simples. Dado duas sentenças, o modelo verifica se uma sentença é sequência da outra. Nesse caso, a correta é faça ou não faça, tentativa não há. O BERT ele pode ser utilizado com Transfer Learning para diferentes tarefas de processamento de linguagem natural, como classificação de textos, respostas de perguntas, inclusive foi com Question and Answering que o modelo ele foi originalmente treinado, reconhecimento de entidades nomeadas e etc. Sobre os dados que nós utilizamos para a tarefa de classificação de sentenças para análise de sentimentos foram as reviews do aplicativo Google Play. Foram obtidas usando web scraping com Python e basicamente é uma tabela com um pouco menos de 16.000 linhas, comentários e 11 colunas. Existem vários dados, mas a gente vai se atentar em dois, que é o conteúdo, a review em si, né, o comentário do usuário, e o score dado, que são as estrelas. Então, esse score vai de 1 a 5. Como os computadores eles não entendem textos sem formatação, a gente precisa pré-processar esses dados para justamente o modelo poder trabalhar com eles. E mais especificamente para a classificação de sentenças, o BERT ele necessita de alguns tokens especiais. E para isso é utilizado um tokenizer já pré-treinado, que é fornecido pela biblioteca Transformers da Hugging Face. É, e os tokens especiais gerados são de separação de sentenças, que é um token para identificar quando uma sentença ela acaba. Token de classificação é um token que ele serve para identificar que o modelo ele precisa fazer uma tarefa de classificação. É necessário padronizar o tamanho das sequências, então a gente chama isso de padding. Basicamente, adicionam-se zeros às sequências para que todas elas tenham o mesmo tamanho. Caso o modelo ele não consiga identificar o token
em uma dessas três categorias, ele define o token como unknown. E, por final, a gente também define uma máscara de atenção, que é um tensor de uns e zeros, que vai servir basicamente para que o modelo ele não performe atenção nos tokens de padding. Tendo o dado pré-processado já, a gente pode criar o dataset, e o dataset ele vai ter quatro informações principais, começando pelo texto da avaliação, que é a review do usuário, os inputs IDs, que é o ID de cada token dentro da sentença, então é transformado o texto em alguma coisa que o modelo ele possa trabalhar, em números. Então a gente consegue inclusive ver aqui o primeiro token como token de classificação, que é para justamente identificar a tarefa que o modelo precisa realizar. E ali o último token antes dos tokens de padding, esses zeros, é o token de separação para justamente identificar que a sentença ela acaba ali. Outra informação também dentro do dataset vai ser a máscara de atenção. Como explicado antes, ela é um tensor de uns e zeros e serve para que o modelo ele não aplique atenção em tokens de padding, não tem um valor. Também é definido os targets, que são os sentimentos da avaliação, como positivo, negativo e, ah, e neutro. Inclusive, esses sentimentos eles são obtidos a partir do score. O score ele vai de 1 a 5 e aí foi definido que de 1 a 2 é um sentimento negativo, um score 3 é um sentimento neutro e um score de 4 a 5 é um sentimento positivo. Ao final da criação dos datasets, ele vai ser dividido em treino, validação e teste, utilizando o Train Test Split do sklearn. E para o classificador de sentimentos, já é utilizado um modelo já pré-treinado, oferecido pela biblioteca da Hugging Face de Transformers, que é o BERT for Sequence Classification. O modelo utilizado é o BERT Base, que é o mais leve, com diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Também dentro do modelo é definido que são necessárias três labels, né, três class names, que são os sentimentos. Antes do treinamento, são definidas funções de treino e validação para cada época. Elas são funções bem parecidas, que para cada review ela define os input IDs, a máscara de atenção e os targets. Inclusive, utilizando os input IDs e a máscara de atenção, usando nesse classificador de sentimentos, é gerado o output do modelo, que são as predições e a função de perda. As predições elas são a porcentagem que o modelo acha de um sentimento estar relacionado com aquele input ID. As duas funções elas vão retornar a acurácia e a perda da interação. A acurácia ela vai ser o número de predições corretas dividido pelo número total de exemplos. E o que muda é que a função de treino ela ainda adiciona passos de backpropagation e também passos para otimizar o modelo. Indo para o treinamento, foram definidas 10 épocas, 10 iterações. O otimizador utilizado é o AdamW, com um learning rate de 2e elevado a menos 5. Esse otimizador ele faz basicamente a mesma coisa que o Adam,
só que ele possui weight decay, que é o decaimento de pesos. O tamanho do batch foi 16 e a função de custo utilizada foi a cross entropy loss. Todos esses hiperparâmetros eles foram obtidos a partir do paper original do BERT. Aqui a gente pode dar uma olhada no histórico de treinamento do modelo. Ele atingiu uma acurácia dentro do treinamento de 0,98 e usando a função de validação, ele atingiu nas 10 iterações uma acurácia de 0,89. Para avaliar o modelo, foi utilizada a função já previamente explicada de validação, só que com o dataset de teste. Para métrica, né, de avaliação, foi utilizado o Classification Report do sklearn, e a gente pode dar uma olhada como que ficou essa classificação de cada sentimento com os scores dele. A gente tem uma acurácia total de 0,88, que ficou 0,01 abaixo da validação, então o modelo ele parece generalizar bem. Na questão dos sentimentos, dá para visualizar que o modelo ele tem facilidade para predizer sentimentos positivos, um pouco menos para negativos, e ele chega a ter um pouco de dificuldade para definir sentimentos neutros. Outra métrica também de avaliação foi a matriz de confusão, também do sklearn. E nessa daqui é interessante porque a gente consegue visualizar que o modelo ele realmente apresenta uma dificuldade em generalizar e identificar sentimentos neutros. Para as linhas, nós temos o sentimento real, que foi aqui na primeira linha definido como negativo, e as colunas a gente tem o que foi o sentimento predito. Então, a primeira célula aqui nós temos os sentimentos negativos que foram classificados corretamente como negativos, e tem um bom número aqui. Na próxima célula, sentimentos negativos que foram classificados como neutros, e aí a gente vê aí um número maior em comparação aos outros erros. E por fim, na terceira célula, a gente tem os sentimentos negativos que foram classificados como positivos. E aqui é interessante porque, como existe um contraste, o modelo ele não apresenta dificuldade para fazer essa identificação. Indo para os sentimentos neutros, que foram classificados corretamente como neutros, a gente tem aqui nessa célula do meio, 216, preditos incorretamente, sentimentos neutros preditos incorretamente como negativos, a gente tem 20, e como positivos a gente tem 18. De novo, reforçando que o modelo ele apresenta uma dificuldade em classificar sentimentos neutros. E por fim, indo para a linha dos sentimentos positivos, que foram classificados corretamente como positivos, a gente tem um número mais alto aí, o que mostra que o modelo ele apresenta facilidade para classificar sentimentos positivos. Sentimentos positivos que foram classificados como neutros, 16, e sentimentos positivos que foram classificados como negativos, pouca quantidade, apenas 5, o que reflete nesse contraste e que o modelo ele apresenta uma facilidade de perceber esse contraste. Para trabalhos futuros, é interessante utilizar o modelo BERT-Base, que ele é o modelo BERT treinado para o português.
com finalidade de comparar os resultados obtidos ao treinar o modelo em avaliações de aplicativos em português. E é isso. Muito obrigado.